Enquanto os parlamentares tentam acelerar a análise das propostas do pacote de corte de gastos apresentado pelo governo federal. Vamos voltar a Brasília. O repórter Pedro Nascimento atualiza pra gente as informações. Ô Pedro, com exceção da proposta que trata do aumento da faixa de isenção do imposto de renda, as medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda devem ser analisadas já nesta semana, né? Exato, Kátia. Propostas que foram enviadas na sexta-feira ao Congresso Nacional e que nessa segunda-feira já começa aquele debate, né, sobre como vai ser a tramitação dessas propostas, como será a votação. Inclusive, há uma pressa para que elas sejam votadas ainda nessa semana, como você disse, né? Os deputados e senadores não querem perder tempo a respeito dessa discussão, até porque a pauta do Congresso nessa reta final de ano está bem cheia, né? A ideia dos parlamentares é votar, são dois projetos, né? Um projeto de lei complementar e também um projeto de lei que compõem esse pacote de revisão de gastos e que já foram enviadas ao Legislativo, como eu disse, na última sexta-feira. Esses textos, eles tratam daquelas medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como, por exemplo, o bloqueio de emendas parlamentares para a execução do orçamento, há também a questão da revisão do benefício de prestação continuada, o BPC, também o Bolsa Família, a questão da revisão do reajuste do salário mínimo. Então, tudo isso está sendo tratado nesses dois projetos que devem ter essa tramitação acelerada, ou seja, os deputados, eles têm uma reunião de líderes na terça-feira com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e lá eles vão definir como será essa tramitação, mas já há um entendimento de que esses projetos devem tramitar em regime de urgência, ou seja, vão ser levados diretos ao plenário, sem aquela discussão que acontece previamente na comissão, e sendo aprovados já seguem para o Senado, que também deve fazer uma votação bem rapidinha a respeito desse assunto. A gente tem também mais uma PEC que ainda deverá ser enviada pelo governo federal, uma proposta de emenda à Constituição, que essa tem uma tramitação um pouco diferente, né? Ela pode ser votada com urgência, mas ela precisa de uma maioria constitucional na casa, não uma maioria simples. Então, precisa de mais deputados mobilizados, precisa de mais apoio. Então, para essa PEC também, os líderes partidários ainda precisam se mobilizar, ainda precisam se articular. Mas a ideia é que todos esses temas sejam tratados ainda nessa semana, porque a Câmara tem pressa em analisar outros dois projetos que também são muito importantes, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual de 2025. O Congresso Nacional não pode fechar o ano sem votar esses dois temas, então há uma urgência para que esses temas sejam votados, sejam analisados. São temas complicadíssimos, né, que dizem respeito ao orçamento do próximo ano. Então, por isso, essa pressa em se analisar essa questão do corte de gastos. O governo também tem pressa, apesar dessas medidas não refletirem imediatamente em questão de cortes para o governo federal, mas porque tem pressa que essa discussão seja encerrada e que, portanto, fique somente para 2025 a discussão envolvendo outras propostas que foram anunciadas por Haddad, como, por exemplo, essa questão do aumento de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, a ideia do governo é que essas medidas já comecem a valer a partir de 2025. A meta é economizar ao menos R$72 bilhões entre os anos de 2025 e 2026, e para isso o governo precisa dessas propostas aprovadas o quanto antes.